Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre o diagrama de classes, dessa vez explicando uma técnica básica para identificação de classes e operações, ou seja, métodos, e também apresentando alguns exemplos utilizando os estereótipos apresentados na aula anterior. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, essa é a sexta aula sobre o diagrama de classes e nós vamos iniciar aprendendo uma técnica para identificar classes, para pessoas que têm pouca experiência. Então, eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Eu já publiquei 4 livros sobre o assunto. O meu primeiro livro foi o OML, uma abordagem prática, que na época tratava da OML 1.5, mas já abordava o OML 2 no final do livro. Depois eu lancei o livro OML 2 Guia de Consulta Rápida. Em seguida eu lancei o OML 2 Guia Prático. E depois eu lancei o meu livro mais completo, mais atualizado, que é o ML2, uma abordagem prática, que se encontra na terceira edição. Então vamos lá. Como identificar classes? Bom, existem algumas técnicas para identificar as classes candidatas. Classes candidatas são aquelas que têm probabilidade de fazer parte do modelo. Bom, uma das estratégias mais clássicas é inspecionar os requisitos em busca de substantivos e verbos. Esses requisitos eles podem estar contidos no próprio documento de especificação de requisitos ou na documentação relativa aos casos de uso. Por exemplo, então, como eu falei, se procura por substantivos e verbos ou descrições de ações, um verbo descreve uma ação. Os substantivos eles podem representar classes candidatas ou eventualmente seus atributos, e os verbos podem identificar operações ah, relacionadas a uma determinada classe ou eventualmente associações entre essas classes. Lembrando que existem vários tipos de modelos que podem ser produzidos com ML. Os mais comuns são o modelo conceitual e o modelo domínio. O modelo conceitual é produzido durante a fase de engenharia de requisitos e o modelo domínio durante a fase de projeto. Como o modelo conceitual é produzido durante a fase de engenharia de requisitos, somente se identificam classes de entidade relacionadas diretamente ao domínio do problema e não se modelam métodos ou operações, como são chamadas na OML, porque as operações fazem parte da solução. Elas só são descobertas na fase de projeto e elas são representadas em um modelo domínio, que nada mais é que um modelo conceitual melhorado, avançado, em que foram onde se passa a identificar como o problema vai ser solucionado. Bom, então, essa técnica de identificação de substantivos e verbos, ela é uma técnica já bastante antiga e ela precisa ser refinada, ela tem que passar por vários ciclos. Então, a gente pode começar primeiramente identificando somente substantivos e aí depois, em uma fase posterior, identificar os verbos. Bom, então, para cada substantivo, é preciso representar uma classe no modelo conceitual ou, eventualmente, um atributo em uma das classes desse modelo. E para cada descrição de ação, então deve-se procurar um comportamento associado a uma classe. Muitas vezes esse comportamento será representado como uma operação, ou seja, um método. Então, verbos em geral identificam ações, mas eventualmente eles podem identificar uma associação entre as classes. Ah, Também é preciso garantir que as operações recebam os dados corretos para que o comportamento seja executado de forma correta. E, normalmente, esses dados serão atributos que precisarão estar contidos em uma determinada classe. Além disso, pode ser útil procurar por descrições de restrições. Restrições estabelecem condições, regras de negócio, validações que precisam ser levadas em consideração quando da implementação das classes, dos seus atributos, dos seus métodos. Então, identificar restrições
é útil para verificar quais regras, quais consistências, quais validações precisariam ser aplicadas às classes, aos seus atributos, às suas operações ou às suas associações. E, como eu já falei anteriormente, esse processo ele precisa passar por vários refinamentos e o modelo ele precisa ser analisado, refinado, corrigido, melhorado até ser considerado válido. Como eu falei, ele pode ter no mínimo duas fases, ele pode ser aplicado durante a engenharia de requisitos apenas para identificar classes conceituais, nesse caso eu vou procurar por substantivos, e na fase de projeto eu passo a procurar também por verbos para identificar as operações que devem ser aplicadas a cada classe. Bom, então essa é uma técnica básica para identificação de classes e operações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura MVC que eu comecei a discutir no vídeo anterior. Então, a arquitetura MVC, ela representa classes com o estereótipo entity em um módulo chamado modelo. Ah, Lembrando que nós temos outros dois módulos, que são o módulo de fronteira ou visão, onde ficam as classes de fronteira ou visão, e eu tenho o módulo de controle, onde ficam as classes de controle, que interpreta os eventos que ocorrem sobre as classes de visão. Objetos que pertencem a classes com o estereótipo entity não costumam, em geral, interagir muito com os objetos das classes de fronteira. Eventualmente, pode acontecer das classes de entidade se comunicarem diretamente com classes de visão, aliás, com seus objetos, avisando que houve mudanças nos estados dos objetos, e a visão pode, eventualmente, os objetos da classe visão, no caso, fazer uma solicitação de atualização diretamente às classes contidas no módulo de modelo. Mas é importante destacar que isso varia um pouco de autor para autor, existe uma certa controvérsia com relação à arquitetura MVC. Alguns autores defendem que não, que tudo tem que passar pelas classes de controle e as classes de fronteira e entidade não se comunicam. Outros autores permitem uma interação mínima quando é feita apenas uma atualização nos dados das classes de entidade, então não é necessário que os objetos da classe de controle interfiram para que a visão seja atualizada. Bom, mas de qualquer maneira, a grande maioria das interações entre a visão e o modelo, ela passa pelo intermédio de objetos de classes controladoras. Então, é função dos objetos de controle interpretar os eventos que ocorrem nos objetos das classes de fronteira e, se acharem necessário, solicitar a execução de métodos em instâncias das classes de entidade. E também é função dos controladores dos objetos das classes de controle determinar se os resultados dos métodos devem ou não ser apresentados pelos objetos de visão. Aqui nós temos um exemplo de diagrama de classes. Esse é o modelo conceitual, onde foi aplicado o estereótipo entity. Lembrando, como já foi falado, que o modelo conceitual é produzido durante a fase de engenharia de requisitos, contém somente classe de entidade e não representa detalhes de implementação, não representa operações, ou seja, métodos, porque isso já faz parte da solução. Então, aqui eu tenho o modelo conceitual do sistema de controle bancário, eu tenho uma classe conta comum, que foi especializada nas classes conta especial e conta poupança, eu tenho uma classe pessoa, que foi especializada nas classes pessoa física e pessoa jurídica, e eu tenho uma classe movimento. Então, uma pessoa ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica possuem no mínimo uma, no máximo muitas contas comum, ou conta especial, ou conta poupança, e qualquer uma dessas contas pode ser possuída por no mínimo uma, no máximo muitas pessoas. Notem que isto é uma associação de agregação, quer dizer que quando eu consultar uma pessoa, eu quero que surjam todas as contas comuns, todas as contas que ela possui também. Além disso, aqui tem uma restrição unique, determinando que uma pessoa pode possuir muitas contas comum, especial ou poupança. Porém, elas não podem se repetir na coleção associada a uma pessoa. Além disso, a classe conta comum
ou especial ou poupança, porque elas herdam por herança, possui uma associação com a classe movimento. Ela determina que todos os movimentos que ocorrem numa conta devem ser registrados nessa classe. Então, uma conta ela pode registrar no mínimo um, no máximo muitos movimentos. Bom, aqui nós temos exatamente o mesmo modelo conceitual, o mesmo diagrama de classes, só que dessa vez sem a aplicação do estereótipo entity. Eu pessoalmente não gosto de utilizar no modelo conceitual o estereótipo entity porque ele esconde os atributos das classes. Porém, existem situações em que isso pode ser útil. Quando se trata de diagramas bastante grandes, então se aplica o estereótipo entity e usa um símbolo menor para não ocupar tanto espaço. Eu posso então ter um diagrama utilizando classe com estereótipo entity para deixar claro que elas são classes de entidade e um outro diagrama posteriormente sem utilizar o estereótipo. É uma questão de ah, estilo. Mas eu prefiro não usar o estereótipo entity porque ele esconde os atributos. Então, aqui nós temos o mesmo modelo, só que dessa vez detalhando os atributos de cada uma das classes. Notem que a classe pessoa é uma classe abstrata. Eu sei disso porque o nome dela está em itálico. Então, na verdade, nós só vamos interagir com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não haverão objetos da classe pessoa. E aqui nós temos o diagrama de classe para o sistema de controle bancário, dessa vez enfocando o modelo de domínio. Se vocês observarem, as classes elas possuem a terceira divisão contendo as operações. Então, a classe conta comum tem as operações relacionadas às operações com as contas, que são herdadas pela conta especial e conta poupança. Então, eu posso abrir contas, consultar contas, validar senhas e assim vai. A classe movimento, eu tenho as operações para registrar um movimento, para consultar movimentos. A classe pessoas físicas, eu tenho as operações para registrar uma pessoa, validar o seu CPF, consultar uma pessoa para o seu CPF e assim por diante. Então, isso aqui é um exemplo de modelo de domínio. Ele já se pegou o modelo conceitual e se enriqueceu ele com as operações, ou seja, os métodos relacionados às classes de entidade. Poderiam haver outras classes nesse modelo que fossem necessárias à solução do problema, mas nesse momento a gente só enriqueceu as classes de entidade com as operações. Aqui nós temos um diagrama de classes relacionado diretamente ou exclusivamente ao processo de emissão de saldo. Então, aqui só tem as classes que estão envolvidas com o processo de emissão de saldo. Notem que aqui nós temos a classe de visão emitir saldo e a classe de controle emitir saldo, porque elas fazem parte desse processo. E eu tenho novamente as classes pessoa, especializada em pessoa física e pessoa jurídica, e a classe conta comum, especializada em conta especial e conta poupança. Mas eu não tenho a classe movimento, porque ela não é necessária para o processo de emissão de saldo. Notem que aqui eu apliquei estereótipos, então eu posso perceber que visão é uma classe de fronteira, controle, emitir saldo é uma classe controladora e as outras classes são classes de entidade. Aqui nós temos um outro diagrama de classes, dessa vez referente ao modelo domínio para o sistema de controle de biblioteca. Então, eu tenho várias classes de entidade, eu tenho uma classe gênero, que identificam todos os gêneros de livros que eu tenho armazenado na biblioteca, eu tenho uma classe para armazenar os autores dos livros, eu tenho uma classe para armazenar as editoras que publicam os livros, e eu tenho uma classe livro, que representa os livros que a biblioteca possui, os títulos que a biblioteca possui. Então você vai notar que eu tenho informações relacionadas diretamente ao livro, como o título do livro, o ano, a edição, o total de páginas, o ISBN. E aqui eu tenho algumas associações binárias simples com outras classes. Então eu sei que um livro ele possui apenas um gênero, mas um gênero é possuído por no mínimo, no máximo, muitos livros. Um livro pode ser escrito por muitos autores, e um autor pode escrever muitos livros, é uma associação muitos para muitos. E uma editora ela pode publicar muitos livros, mas um livro só pode ser publicado por uma editora. Eu tenho também uma classe exemplar. A classe exemplar está associada à classe livro por meio de uma associação de agregação. Isso significa que, quando eu consultar um livro, eu quero que sejam listados, além das informações do livro, as informações de todos os exemplares daquele livro, com a sua situação, se eles estão emprestados, se eles são para consulta local, se eles estão disponíveis, esse tipo de coisa. Notem que, ao lado da classe exemplar, existe uma classe de enumeração. A gente consegue perceber isso pelo estereótipo enumeration, que é chamada de situação, e ela tem 4 literais: disponível, emprestado, reservado, consulta local.
Esses são os valores válidos para o atributo situação exemplar da classe exemplar. Notem que esse atributo é do tipo situação. Eu tenho também uma classe empréstimo, que ela contém os atributos data do empréstimo, data de evolução e data em que o empréstimo foi efetivamente devolvido. Notem que a multiplicidade aqui é no mínimo 0, no máximo 1, que o empréstimo pode não ter sido devolvido ainda. E empréstimo possui uma associação de agregação com o exemplar. Então, o empréstimo pode conter no mínimo 1, no máximo muitos exemplares, e um exemplar pode estar contido em nenhum ou muitos empréstimos. Então, quando eu consultar um empréstimo, eu quero que sejam listados todos os exemplares relacionados àquele empréstimo. Também, o empréstimo possui uma associação de composição com a classe renovação. Então, eu posso renovar o empréstimo. Então, a classe renovação possui o atributo data de renovação. Então, sempre que eu consultar um empréstimo, eu quero saber também todas as vezes que ele foi renovado. Ele pode ser renovado nenhuma ou muitas vezes. Mas, diferente do exemplar, um exemplar pode fazer parte de muitos empréstimos. Uma renovação faz parte de um empréstimo específico. Então, por isso que foi usada aqui uma composição. Além disso, o empréstimo possui 3 associações binárias simples com a classe sócio. A classe sócio representa os sócios que podem retirar livros da biblioteca. Então, o sócio pode realizar nenhum ou muitos empréstimos, ele pode renovar nenhum ou muitos empréstimos e ele pode devolver nenhum ou muitos empréstimos. Além disso, o sócio possui uma associação binária simples com a classe tipo sócio. Então, a tipo sócio contém os vários tipos de sócio que a biblioteca possui. Então, o tipo de sócio pode possuir nenhum ou muitos sócios, mas o sócio deverá possuir um e somente um tipo, deverá ser de um e somente um tipo. Então, esse aqui é mais um exemplo de modelo de classes, modelo de domínio para o sistema de controle de biblioteca. E nós concluímos mais essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram da aula, eu peço que vocês curtam, compartilhem esse conteúdo com quem possa se interessar. E se ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.